Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre reprogramação mental. Para entender esse tema, nós precisamos ter uma noção básica do que é neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reprogramar através das escolhas, pensamentos e emoções. Essa reprogramação acontece através das sinapses. E nós precisamos de neurônios para produzir sinapses. Só que nós não temos neurônios apenas no cérebro, nós temos no intestino e no coração. No cérebro, com maior quantidade, o intestino é o caminho do meio e o coração é com menor quantidade. Só que o coração tem uma particularidade, ele envia mais do que recebe. Quando nós fomos concebidos, o primeiro órgão que foi desenvolvido no nosso corpo foi o coração. E é aqui que está a chave para a reprogramação mental. Como o coração foi o primeiro órgão a ser desenvolvido, ele contém memórias, contém programas. E essas memórias ficam enviando sinais para o cérebro. Então, existe uma parte do processo em que não adianta muito ficar só na mente, repetindo frases, fazendo visualizações, escrevendo o que você quer reprogramar, quais serão as suas escolhas, quais serão os seus objetivos. Se nós não trabalharmos as emoções, a couraça nessa região cardíaca, nós teremos resultados menos satisfatórios e com muito esforço. Porque no período pré-natal, nós temos vários acontecimentos que o feto, que o bebê capta. Seja no processo mesmo de fecundação, o corpo da mulher pode querer destruir aquela célula como um mecanismo natural, por ser uma célula diferente do corpo dela, que tem todo o processo do espermatozoide, do óvulo. O corpo da mulher pode entender como um objeto estranho, nocivo. Então, tem a fase da implantação, que é uma fase complicada. Nós temos memórias de acontecimentos entre as relações pai e mãe, dos avós, acontecimentos no trabalho, o que essa mulher sentiu e o bebê estava captando. O nosso coração guarda essas memórias. Então, dentro do processo terapêutico, nós liberamos essas couraças para conseguir reprogramar o nosso corpo, a memória celular. Então, vai fugir da nossa racionalidade. Tem emoções que nós não vamos conseguir descrever. E nós precisamos abrir um espaço para que essas emoções fluam, para que essas emoções possam encontrar um caminho para a expressão, para a libertação, sem preconceitos, sem julgamentos, porque às vezes nós queremos ficar só na alegria, com pensamentos positivos, sorrindo. Nós não aceitamos as dores que estão dentro de nós. Até porque neste caminho de reprogramação mental, existe sim uma fase para você manter pensamentos positivos, para você pensar naquilo que você quer, para você não ficar dando muito foco a coisas negativas, emoções, pessoas, fatos. Mas se está dentro de nós, isso se torna muito cansativo, porque essa alegria se torna mecânica. Não é uma alegria genuína que vem realmente do coração. Nosso coração está pesado e nós forçamos. Não, tá tudo bem, eu não vou olhar. Às vezes o mundo tá caindo, tá uma situação complicada, seja qual área for que nós estamos querendo tampar o sol com a peneira.
Então isso não ajuda. Aí você vê as situações repetindo, sempre aquele mesmo processo, e pensa positivo e mesmo assim não resolve. Porque é preciso trabalhar as emoções. E existem ciladas, vou usar esse termo, quando se trata de expressar as emoções. Quando nós não acolhemos genuinamente, nós não ouvimos as emoções, nós só ficamos repetindo. Tá tudo bem sentir assim, tá tudo certo, vai passar. Isso não ajuda. Isso não ajuda de verdade. Porque nós não damos espaço para a emoção falar. Nós ficamos daquele pseudo-acolhimento. Tá tudo bem, tá tudo certo, é só uma fase. E nós não tomamos as devidas providências. Ficar só na técnica também, aplicando várias técnicas, também não vai ajudar, tá? E essa parte das técnicas é uma linha tênue, porque as técnicas aliviam, nos direcionam, mas se nós não aprendermos a ouvir genuinamente as emoções, vai continuar na mente e não vai acessar o coração. Vai continuar do mesmo jeito, o coração querendo falar, querendo mostrar algumas coisas, e nós estamos com a mente focada só na técnica, tá? Então, dessa forma também não é um caminho saudável. Podemos sim aprender com as técnicas, mas aprender a abrir espaço, a escutar. Que funciona como um relacionamento. Um relacionamento entre você e a sua mãe, por exemplo. Se só você fala, você não dá espaço para escutar a sua mãe, para que ela fale, isso é um relacionamento tóxico. Você tá ali só falando, e você não escuta o lado da sua mãe. A mesma coisa no trabalho. Se só o seu chefe fala, se ele não te escuta, se ele não dá espaço para entender o que está acontecendo dentro da sua área, da sua posição, é um relacionamento tóxico, é um trabalho tóxico. E da mesma forma acontece com as nossas emoções. Se nós ficamos ali só aplicando técnica, com frases prontas, só falando, e não abre espaço para escutar, nós temos um relacionamento tóxico com o nosso próprio coração, com a nossa própria energia. Então, por isso que é importante aprender a escutar, a deixar essa emoção vir à tona, não ter medo do que está no nosso coração. Até porque nós estamos falando de coragem, amor, essa parte do cardíaco fala sobre isso, coragem, compaixão, sobre escuta, sobre abrir espaço, sobre acreditar. Eu ensino mais profundamente sobre isso no Plenamente, que é um curso que tem exercícios, tem as aulas teóricas e eu prezo muito pelo descanso. Por isso que é um curso que tem as aulas programadas para você descansar. Se você tem interesse em conhecer, leia a descrição e te vejo no próximo vídeo.